Tem algum contacto com a escola brasileira? Não. Mas pode entrar em contacto com uma pessoa ou duas? Posso. E quer levar umas revistinhas? Tu podes levar algumas revistas? Acho que sim. Então a gente já entra em contacto mais pessoal. Tá. Acho que assim é melhor, assim fica. Bem, eu vou iniciar. O Luís ainda não está ali a filmar. Já está? Eu vou iniciar então o evento. Primeiro, agradecendo, não é, à livraria da Travessa em Lisboa de nos disponibilizar o local para o lançamento da nossa revista, número 2 em Portugal, nossa revista. Vamos dizer umas palavrinhas, tanto eu como o Filipe, que somos da comissão editorial e também autores. Vamos apresentar um bocadinho melhor as coisas, mas em primeiro lugar eu queria apresentar-vos, que os conhecem ainda, o nosso editor. Vocês não podem calcular a sorte que têm em ter aqui o nosso editor, porque ele é muito difícil de encontrar. E o Vasco Santos é um, não sei quem o conhece ou não, mas eu continuo a dizer que é um dos editores de nome, de renome no nosso país, já tem uma história editorial muito importante. E agora tem uma nova editora, que tem quase o nome dele, é PS Editor, e tem uma chancela específica que é a que publica a nossa revista, mas ele tem também outras obras muito interessantes. E como ele teve a amabilidade de estar cá hoje, e pode ser que ele queira assim embora, eu quase que lhe dizia para ele iniciar as hostilidades, não é? E eventualmente dizer algumas palavrinhas sobre esta aventura, porque isto é uma grande aventura, publicar uma revista de psicanálise lacaniana, não é? Bom, muito obrigado. Agradeço a vossa presença. A minha relação tem sido mais com o José Martinho do que propriamente com o Lacan. Quer dizer, eu ainda estudante em Coimbra editei o Joyce, o Sintoma. Portanto, isto foi talvez há alguns anos. Estamos. E depois, quando vim para Lisboa, por aquilo que André Breton chamaria o acaso objetivo, voltei-me a encontrar com o José Martinho e publiquei a primeira revista lacaniana que se fez cá e que se chamava Assédio. Era uma revista muito bonita, muito cara também, muito bonita. Depois, eu andei sempre a tentar, de alguma maneira, sobreviver editorialmente. E tinha a Fenda, que era uma editora com prestígio, mas que dava prejuízo. E então, e também tive um avô, que teve sempre toda a vida duas mulheres,
Então eu arranjei uma outra editora chamada Fim de Século para publicar as coisas de psicanálise e mais de ensaística, antropologia, história. E foi na Fim de Século que eu também publiquei já não me recordo quantos. Tem uns 10 livros meus, não é? A bibliografia toda do José Martim. E portanto, eu também estou ligado à psicanálise e estou numa escola que à partida expulsou Lacan, agora está a recuperá-lo, e não deixa de ser irónico que o próximo número da Revista Portuguesa de Psicanálise seja dedicado a Lacan. Portanto, para terem também esta noção, portanto, da coisa. Mas editar é um ato de liberdade, portanto eu nunca seria condicionado, apesar de estar na SBP, a não publicar uma revista lacaniana com outro entendimento do que é psicanálise. E portanto, para mim é uma honra publicar esta revista. É evidente que esta revista tem as contingências do mercado português e tem também as contingências que depois o Martinho e o Filipe falarão melhor do próprio momento que passa a psicanálise, não é? Porque o que eu vejo a nível mais das sociedades filiadas na IPA, há uma grande como dizer, erosão, não sei como é que os lacanianos põem logo uma coisa, um S, barra, um tá, e criam logo ali uma coisa fascinante. E isso prende-se com o avanço, quanto a mim, do neoliberalismo e, portanto, desta ideologia do homem eficiente. Não é? Ora, a psicanálise não é feita nem é para homens eficientes, é para o homem trágico, é para o sujeito que tem contradições. Não é? Por exemplo, se eu fosse eficiente, não teria vindo hoje de Sines aqui, estou em férias. Portanto, eu vim aqui, li, o que me obrigou a ler, ainda tinha para desistir, assim, mas depois vi lá numa parede, o Alberto era um poeta de Sinos, e estava lá numa parede, as cidades ardem, e os poetas atiram uns sobre os outros. E eu disse, tenho de ir já, à travessa. Portanto, estes tempos são tempos adversos e eu penso que é uma questão complexa. Eu não tenho erudição nem pensamento pessoal para discutir, que é se em 2020 ainda há lugar para o paciente freudiano. Isto é, o que me debato no consultório é com um novo tipo de pacientes. O próprio compromisso terapêutico é muito mais frágil. A própria atenção nas pessoas mais novas é uma atenção Netflix, é uma atenção muito curta, não é? Se a gente nos desse a ver o Andrei Rubliov, do Tarkovsky, eles morriam, não é? Ou então um filme romântico. Ou então um filme romântico, que é interessante, não é? Porque estão habituados à pornografia. E, portanto, por outro lado, as narrativas que aparecem são narrativas, as que me têm aparecido, narrativas pobres. São as narrativas do pânico, da ansiedade, ou então são as lutos, ou são as depressões trazidas pelas perdas, o cancro, a morte do filho, a morte dos pais. E portanto o discurso é muitas vezes um discurso um pouco expansivo.
e que não permite muito a metáfora, é um discurso muito límite. E, portanto, também torna o trabalho psicanalítico menos giro, não é? E pronto, como estão aqui pessoas que sabem mais de psicanálise que eu gostaria de continuar a publicar naturalmente esta revista. Isso obriga a um empenhamento que não pode ser só do editor, porque este editor é pobre e, portanto, o editor pobre não procria. Sempre me interroguei porque é que tantos editores não têm filhos. É muito engraçado, isto dava um artigo para vocês ao próximo 16, não é? Porque é que os editores, muitos não têm. Bem, o Inico também não teve. É um editor Estranho, não é? Mas, portanto, é um trabalho ao mesmo tempo. E editar é também uma coisa muito fascinante, não é? Porque eu, quando recebo, agora é menos interessante, mas quando eu recebia maços de folhas de papel branco, escritas à máquina, e depois fazer daquilo um livro. E outro editor faria daquilo outro livro completamente diferente, não é? Agora, com a VS, eu pus uma cartolina, é a cartolina mais cara do mercado, que é tipo lixa. E então, há pessoas que testam, tocam, isto parece lixa, depois parece. Mas há dias, uma menina de 8 anos, eu perguntei-lhe, olha lá, Carla, esta cartolina, esta capa, ela disse, parece um urso de peluche. É extraordinário, não é? Porque, efetivamente, os livros, para mim, são objetos transicionais. E nesse aspecto, eles estão cheios de ilusão. A minha ilusão, portanto, neste caso, é que a Desassosegos continue. É uma pena nós não termos um intercâmbio com o Brasil. Por exemplo, alguns livros que eu tenho editado eram muito vendáveis no Brasil. Eu cheguei a fazer uma edição do Artaud, Teatro e Seu Duplo, só para o Brasil, para os 1000 exemplares. Mas depois o distribuidor não me pagou. E então eu telefonava-lhe a dizer, então, cara, me deram um miúdo na altura, 88. E eu dizia, Vasco, o Brasil está muito mal, cara. Vou dizer como está. Brasileiro está com luva de boxe no fundo do mar consertando o relógio. Então estou tramado. Nunca mais vou ver a massa. E não vi. Mas era mais fácil, nesse período do Henriques Cardoso, não sei que acordos é que houve, nós conseguíamos pôr uma edição de 2000 exemplares no Brasil. E neste momento isso é bastante difícil, porque com a tiragem que se faz, se vendêssemos 100 exemplares no Brasil, que é uma ninharia, já o equilíbrio editorial de alguns títulos mais obscenos que a gente faz se aguentariam. Não sei, talvez a vinda da Travessa, não é? Seja fiquei muito contente com esta vinda da Travessa. E pronto, eu já chego agora. Vou calar-me e vou passar a palavra muito obrigado ao Zé Martinho. Eu apresentei o Vasco Santos como um grande editor, mas ele também tem essa característica de ser psicanalista. Não é um psicanalista lacaniano, mas é uma prova da convivência pacífica entre pares, não é? Porque o Vasco, de facto, foi durante muitos anos, não uma editora, mas o meu editor, de muitos outros, mas enfim, e de certo modo ele levou-me para muitas editoras, não é? Eu publiquei em várias editoras, mas era sempre ele que fazia... Tivemos a coleção na Almedina, não é? E Fim de Século, Escher, enfim, um bocado de coisas. Bom,
Agora, o Vasco, eu já nem acreditava nele, porque eu sabia que ele tinha estado um pouco ausente da edição, mais que nas lides psicanalíticas, mas tive a curiosidade de perguntar um dia, numa daquelas mensagens que enviamos de vez em quando: Vasco, conheces alguém que gostaria de editar uma nova revista excepcional, que é um valor acrescentado para qualquer editora, etc. E ele diz-me de maneira muito espantosa: eu! Não dá para acreditar. Mas é verdade, ele aqui está, tem sido difícil o nosso relacionamento, mas enfim, ele construiu uma coisa muito bonita, já vamos falar um bocadinho disso. Mas ele falava há bocadinho daquela capa rugosa que a Carla, a menina, disse: mas é um ursinho de peluche. Está uma paciente freudiana. Eu acho que isto é muito importante. É uma revista em papel. Esta revista que temos aqui, isto é o número 2, no número 1 tem uma cartolina um bocadinho de outra cor. Uma revista em papel. Hoje em dia, publicar uma revista em papel é uma aventura. Eu acho que a palavra justa é uma loucura. Uma loucura. E o Vasco bem sabe, porque isto não se trata de beneficência, né? Trata-se de produzir qualquer coisa que se venda. Livros que não se vendem, livros que não se vendem, mas vocês podem comprar todos. Porque o papel, nós estamos numa civilização digital, né? Nós estamos habituados a abrir os nossos computadores, etc., e a ler online, mas isto é completamente diferente, né? Isto me dá um prazer tátil, não só à Carla, mas a mim, e a muitos outros, aqueles que gostam dos objetos, não é? como os livros, dá um prazer tátil que não tem nada a ver com a utilidade e a facilidade que reina na era digital. Aliás, a era digital é só um tema próximo número, a princípio, dos desassossegos. Por isso, isto é uma aventura, é um desafio, uma loucura, e nós estamos todos embarcados nisto. Esperemos que haja resultados. Enfim, o eco que nós temos tido, o feedback destas coisas tem sido bastante positivo. Bom, então, houve, apesar de tudo, um estudo de mercado recente que diz que há um regresso, um retorno das revistas em papel. Mas, com esta especificidade, este regresso às revistas em papel não diz respeito às revistas generalistas, as revistas que falam um bocadinho de tudo, distribuem notícias, mas a revistas muito específicas, que tratam de temas muito específicos. E neste caso é uma boa notícia, porque esta é muito específica, não é? A nossa especificidade é a psicanálise, e uma psicanálise de orientação lacaniana, que é mais específica. Mas aí surge mais um problema, que era também já focado pelo Vasco, que é um problema global, mas digamos ao nível do mercado nacional, isto é espantoso. Porquê? Porque eu lembro-me de ter falado aqui com uma colaboradora da Travessa há alguns dias, e ela dizia: mas Lacan é um autor ausente das estantes das livrarias portuguesas. Aliás, mesmo aqui não há. Parece que se tem a encomendar, mas vocês querem um livro de Lacan, um seminário, uns escritos, praticamente não encontram. E para um brasileiro, que atravessa bem o Rio, isto é espantoso, porque Lacan no Brasil está por toda a parte. Se calhar já teve mais, mas ainda está. Ou seja, ele está nas livrarias, nas estantes, ele está na filosofia, ele está na literatura, ele está na investigação, em sociologia, em história, ele está, em geral, na universidade, ele está na política, ele está na rua e também está na psicanálise. Isto aqui também, em Portugal, não é muito habitual. Por isso, é uma revista específica, é papel específica, tem uma especificidade que não corresponde ainda ao mercado português, mas é essa a nossa loucura, a nossa aventura também, de tentar que isto se leia aqui, porque nós temos, de facto, um público-alvo no Brasil,
esta revista, por exemplo, houve agora um congresso que saiu no Rio de Janeiro e todas as revistas se venderam. Ou seja, que se nós conseguíssemos fazer esse intercâmbio que há anos que devia ser conseguido, mas há sempre problemas, o que o Vasco dizia, o editor dizia, não te posso pagar porque nós estamos no fundo do mar com uma luva de boxe. Isto tem sido o problema. No Brasil dizem os portugueses não pagam, enviam, nós dizemos eles não pagam, não enviam, e durante anos, diplomaticamente, etc., tentámos esse intercâmbio e tem sido muito complicado. Pode ser que a Livraria da Travessa consiga agora trazer, aqui já se encontra muita literatura brasileira, muitos textos do Brasil, etc. Então, eu não quero demorar muito, uma revista em papel específica. Uma revista de psicanálise, mas bem, a nossa aposta, e o primeiro número é muito significativo, não só o título já é significativo, Desassossegos, é uma palavra que vocês não encontram em nenhum vocabulário de psicanálise. E como muitos de vocês sabem, ela é uma palavra que é um termo que foi inspirado pelo livro do Desassossego do Fernando Pessoa. Mas nós conseguimos chegar à conclusão que um desassossego não chega, é plural, e o próprio Pessoa é isso que ele, semi-heterónimo, Bernardo Soares em particular, ele sempre explicou isso, toda uma paleta de cores, de sensações em que o desassossego entra, e nós pusemos um S no fim para marcar essa presença do plural. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pensar que há um S. Um colega brasileiro, quando ia pôs a revista das Desassossegos, diz, não, o desassossego não chega, perdão, etc. Dificuldade de pensar o plural. Mas é isto, quer dizer, é uma revista que no seu próprio título escolheu, elegeu uma palavra que não existe na psicanálise, que não existe nos vocabulários de psicanálise, desde os mais antigos aos mais modernos, mas que, para nós, aliás, como Fernando Pessoa, tem muito a ensinar aos psicanalistas. E por isso que o nosso primeiro número, que também está aí disponível, trata de Fernando Pessoa, da língua portuguesa e da psicanálise. Juntar estes três elementos, o que eu disse isso quando apresentámos o primeiro número, tanto Freud como Lacan, que são os nossos autores de referência, nós deixamos a Winnicott para outras pessoas, mas os nossos autores de referência, eles sempre deram uma importância em ensinamentos, digamos, que vêm de fora da psicanálise para informar, instruir a prática psicanalítica, sejam artistas, escritores, poetas, enfim, até políticos. E o próprio Lacan, no final já do seu ensino, ele elegeu James Joyce, um escritor, para repensar aquilo que é um sintoma no sentido psicanalítico do termo. E também, enfim, aquilo que nós chamávamos, ou que a psiquiatria ainda chama, a psicose. Né? Ora, eu penso já há muito tempo, e o Vasco também já publicou um livro meu há anos, que era sobre Pessoa e a psicanálise, que Fernando Pessoa tem muita coisa a ensinar-nos do ponto de vista clínico. Né? E por isso a nossa aposta foi um bocadinho esta, utilizar não só ensinamentos vindos de fora da psicanálise, mas até uma língua e um termo que não é propriamente dos vocabulários de psicanálise, mas para ensinar qualquer coisa que tenha a ver com a nossa prática, com a nossa vida cotidiana, não só profissional, mas também muitas vezes isto toca ao pessoal, digamos assim. Bom, são mais duas ou três coisas, apesar de ser uma revista que tem um título português, cujos artigos publicados até agora, todos eles falam português, é uma revista que fala português, mas sem acordo ortográfico. Ou seja, que nós, até agora, foi essencialmente colegas brasileiros e portugueses que publicaram, nós não corrigimos nada do que diz respeito à ortografia da língua. Mas o facto, precisamente, de não estarmos preocupados com isso, não queremos criar aqui uma unidade artificial, faz que, em princípio, a revista está aberta a todos os países lusófonos.
Não tivemos cabo-verdianos, ou angolanos, ou moçambicanos, mas eventualmente isso poderá acontecer se a coisa lhes disser. Por isso, os desassossegos também passam por aí. Finalmente, o que me parece que é a grande aposta desta revista, quer dizer, esta revista foi pensada do seguinte modo: isto não pode ser mais uma revista no mercado, nem mais uma revista em papel no mercado, tem que ter um valor acrescentado. E a aposta foi a excelência. Isto tem que ser uma revista de excelência. E até agora, eu acho que o próprio objeto, portanto o design da Joana Monteiro, que é uma designer premiada, trabalhou para a Ópera de Londres, teve vários prémios internacionais, uma amiga do Vasco também, foi ela que fez isto, e eu acho que a revista está muito bonita, e não só ao nível da matéria e do design, mas também dos conteúdos, que têm sido muito elogiados por quem a lê. Mas, como dizia Lacan, o importante na literatura, ele dizia: os meus escritos não são para ler, o importante é que se vendam. Não é? Se as pessoas não leem, mas tiverem lá os escritos, isso é que é importante. E o editor, acho que está de acordo. Pronto, eu já termino e deixo aqui a palavra ao Filipe Pereirinha, que também é autor e que terá seguramente conclusões a retirar também. Muito obrigado. Bom, eu estava aqui a escutar e já foram levantadas uma série de questões relativas aos problemas, às dificuldades que há, a todos os níveis, que eu estou de acordo, mas eu, apesar de ter feito muitos anos de análise, eu considero-me digamos, um otimista incurável. Ou incuravelmente otimista. Gosto sempre de acentuar essa ideia. Portanto, a psicanálise não me curou o otimismo, não é? Há qualquer coisa aí de incurável, portanto, se vocês forem otimistas e quiserem iniciar uma análise, está na hora. Não tenham medo do otimismo. Depois, penso que também já foi dia, quase que me tiraram as palavras da boca, porque disseram basicamente o essencial. E eu até, de certa maneira, podia agarrar na ideia da travessa, não é? Com esta ideia do otimismo. Pode ser que a travessa, o próprio nome diz qualquer coisa, sobre a coisa e crie de algum modo uma coisa nova, não é? Aí também ajuda a criar. Isso prende-se, de certa maneira, com 3 ideias essenciais que, recentemente, no lançamento da revista, na verdade foi sobretudo o número 1 da Desassossegos, foi lançado no Rio. Eu tive a oportunidade de participar via Webex, portanto lá está a tecnologia hoje, inescapável, com um certo desassossego, confesso, porque a tecnologia não é a mesma coisa que a presença real, digamos assim, como diria alguém, portanto, Steiner, não é? Esta presença real, quer dizer, do objeto, deste belo objeto que nós temos aqui, do texto, impresso, há qualquer coisa ainda da dimensão, da ordem de um grão de real que é diferente, digamos, desse virtualizável, pois. E, portanto, é neste sentido que eu, não foi sem um certo desassossego, eu já tinha tido várias experiências, quer do uso do WhatsApp em cartel que é para quem não sabe, é um pequeno grupo lacaniano, e, portanto, que funcionou muito bem, com pessoas do outro lado do Atlântico, precisamente. Já dirigi parte de uma análise através do Skype, portanto, há essa experiência interessante, mas sobre o Webex eu não tinha participado e foi assim tudo muito à última hora, portanto houve um certo desassossego aí. E então, de certa maneira, não sei bem se a mensagem chegou, até porque, quer dizer, há aqui, por um lado, a tecnologia, não é? Parecia que chegava a minha voz, chegava-me um pouco unheimlich, como diria Freud, quer dizer, um pouco estranha, familiar e ao mesmo tempo estranha. Havia um certo eco,
E além disso, há duas versões da língua, quer dizer, vocês, por exemplo, os brasileiros estão aqui, abrem as vogais, não é? E nós fechamos as vogais, e às vezes não é óbvio, não é evidente, digamos, a comunicação. Bom, por isso, do que eu tentei dizer através dessa experiência, eu procurei sobretudo sublinhar duas ideias, e é de algum modo é com prazer que ouvi aqui agora o José Martinho falar, pelo menos duas delas. Três ideias que eu tentei fazer chegar lá do outro lado, que é este objeto que nós temos aqui, esta revista, tem, por um lado, uma inspiração, claro, não é? Desde o título, Desassossegos, não engana ninguém, pluralizado, precisamente, porque não há um desassossego, os nossos são muitos, são vários. Portanto, é a pessoa, e em particular o livro do desassossego, que nos inspira nesta revista. Portanto, ela tem essa inspiração clara. Por outro lado, ela constitui uma aposta, foi também um termo que agora o José Martinho utilizou. E a aposta é não só que vale a pena ler Pessoa também à luz da psicanálise, em particular da orientação lacaniana. Ou seja, há qualquer coisa que se ganharia aí. E é pena que outras pessoas, digamos, por vezes não tenham isso em consideração. Mas talvez, ou tão importante que isto, ou mais ainda que isto, é que ele nos pode ler hoje. Quer dizer, não só a pessoa ganha em ser lido, mas de algum modo, e em particular esse desassossego, esse nome que ele dá para a coisa, eu creio que se aplica de forma absolutamente pertinente ao nosso século XXI. Nós somos sujeitos desassossegados, corpos desassossegados. Até porque as velhas referências, as grandes narrativas, os grandes quadros que organizavam, digamos, quer o sujeito, quer a civilização, se têm vindo a esboroar. Podíamos dar nomes, assim, psicanaliticamente falando, mas não vou entrar por aí, só esta ideia. E, portanto, é de algum modo, neste contexto novo, nós precisamos de novos nomes precisos para nomear a coisa. E então, por um lado, parece-me a mim que o Fernando Pessoa, em particular, o livro de Desassossego, já nomeia bem essa errância, essa banalidade de um certo sintoma. Vasco começou exatamente por falar de um certo sujeito novo, que está aí. Quer dizer, não é o sujeito freudiano já, naquele sentido clássico do termo. O sujeito freudiano é um sujeito que nós podemos dizer assim, vive mal com o gozo, com a satisfação. Então, ele de algum modo sofre com isso, sofre de várias maneiras. E dirige-se, por exemplo, o Freud, o outro, com a ideia de aliviar um pouco esse peso, isso que pesa sobre o gozo. Hoje o sujeito que chega, ele goza. Isto é, ele tira partido, ele satisfaz-se muitas vezes até ao tóxico, até a toxicidade, em todos os sentidos. Quer dizer, e de algum modo, portanto, isso fez com que a coisa mudasse, quer dizer. E então, eu creio que, à sua maneira, digamos, o livro do Desassossego, que é um livro muito curioso e tem um nome muito paradoxal, precisamente porque ele não é um livro, ele tem o nome do livro, mas não é um livro, nem pode ser. Talvez para falar da impossibilidade hoje do livro, num certo sentido. Mas ele diz bem esse nosso ser, esse nosso sofrer também, portanto, esse nosso sintoma, ou essa pluralidade dos nossos sintomas contemporâneos, no século XXI em particular. E daí que me parece que este nome é um nome muito ajustado, Desassossegos, precisamente no plural. E é um esforço, portanto, é também uma aposta nesse sentido, um esforço de bem dizer, quer dizer, dizer bem isso. Eu creio que, quer no número 1, quer no número 2, cada uma das pessoas dos diversos autores, fez esse esforço de dizer bem o que, à sua maneira, quer mais diretamente sobre a relação entre a psicanálise, a língua portuguesa, a pessoa, como agora relativamente às imagens do sonho e ao real da imagem. Porque o próprio segundo número, digamos assim, eu creio que ele é muito atual nesse sentido, precisamente porque nós vivemos na era da imagem, não é? A todos os níveis. Os nossos sonhos também são tecidos feitos de imagens e, de alguma forma,
esta revista gira aí em torno, entre o dentro e o fora da psicanálise, sempre numa atenção, daí que a par desta ideia de inspiração, portanto, nós sermos inspirados por Pessoa e em particular o livro do Desassossego, dessa aposta que nós fazemos, eu diria que ele é também, esta aposta e esta revista é também uma ponte, procura ser uma ponte. E eu gostava até de sublinhar bem essa ideia. Foi uma das coisas que eu tentei dizer lá nessa intervenção, nessa participação no lançamento do Rio. Não sei se ficou completamente clara, mas eu acho que hoje é aqui o lugar exato para salientar, para frisar essa ideia de ponte. Porque a ponte é qualquer coisa que liga, não é? E liga ao quê? Por exemplo, liga às diferentes versões da língua portuguesa, não é? Nós, até agora, tanto no número 1 como no número 2, tivemos, sobretudo, psicanalistas portugueses e brasileiros, mas agora o José Martinho disse, e parece-me uma coisa boa, que, porque não abrir-se a todas as versões e as nuances da língua portuguesa. Eu até diria assim, eu acho que há aqui uma aposta na língua portuguesa, e até diria mais, parece-me que a própria revista pode ser vista também como um serviço público. Quase um desafio político também nesse sentido, num mundo em que há certas línguas que tendem a ter a hegemonia, a dominar, seja um inglês ou outra, porque não precisamente afirmar a língua portuguesa, quer no âmbito estrito da psicanálise, quer nas suas pontes que ela pode estabelecer com as letras, por exemplo, neste segundo número. Apesar de nós termos um texto muito interessante de um poeta brasileiro chamado Alberto Puxeu, não sendo psicanalista, apesar de fazer análise, porque lá é usual, os que escrevem, os artistas não têm medo de fazer análise, não é? Eu já ouvi que algumas pessoas parece que têm receio de fazer análise, com receio quase como se isso tirasse a inspiração. Lá não, é usual. Então nós temos aqui também uma excelente ponte, precisamente, de um artigo interessante entre que vos vai deixar espantados, porque eu falo do espanto quando o lerem, mas que faz um pouco aí a pontes entre a filosofia, a literatura e a psicanálise. Portanto, de algum modo também essa ideia de ponte. Portanto, eu diria assim, há aqui pontes também no plural. Quer dizer, a ponte entre as diferentes versões da língua portuguesa, a ponte que esperamos, agora é o meu lado incuravelmente otimista, quer dizer, será que a travessa vai conseguir fazer que se atravesse essa dificuldade, transformando a pedra no caminho, como diria o Carlos Drummond de Andrade, em outra coisa, não é? Uma ligação, precisamente? Bom, vamos apostar nisso. Mas a ideia de travessa é também isso, quer dizer, é isso que liga ruas, por exemplo, porque não ligar oceanos. Portanto, há essa ponte, e há também a ponte que se estabelece, que já se estabeleceu nestes dois números, e que se vai com certeza acentuar agora no próximo número. Não sei se já posso dizer, mas o José Martins já levantou de algum modo um véu, já desembrulhou a ideia. O próximo número vai tratar desta nossa era digital, com todas as consequências que isso irá ter. Portanto, isso é uma atenção também da revista ao tempo, ao mundo contemporâneo, a todos esses níveis. E por último, mas se calhar não menos importante, ou talvez até muito importante, a relação entre a Antena do Campo Fradiano, de algum modo que está na base da revista e, portanto, que representa em Portugal uma orientação lacaniana, estabelece ou tende a estabelecer com as suas congêneres, desde logo do outro lado do Atlântico. Portanto, neste momento, a presidente da Associação Mundial de Psicanálise é alguém que fala português, em versão brasileira, chamada Angelina Arari, que eu tive o prazer de encontrar recentemente em Tel Aviv, e, portanto, de algum modo, aqui estas pontes. Ela tem dado, inclusive ela estava também presente nesse lançamento do Rio, portanto deu um grande apoio precisamente a esta ideia de criar estes elos, estes laços. Portanto, é também essa ponte no sentido da ligação entre a Antena, o que nós fazemos aqui, essa aposta que de algum modo fazemos há anos, quase há 30 anos mais ou menos também. Quer dizer, esse desejo decidido que nós temos contra tudo e contra todos, como diria o nosso Camões, contra todos os velhos do Restelo,
que não acreditam que a coisa avance. Nós temos feito esse esforço de dizer que Lacan e o ensino lacaniano e a psicanálise de orientação lacaniana têm uma importância. E agora, uma novidade, eu ouvi o Vasco a dizer que o próximo número da revista da Sociedade Portuguesa de Psicanálise vai ser dedicado a Lacan, portanto, de algum modo, há aqui eventos novos, não sei, bom, vamos ver. É o que se chama uma atualização. Uma atualização, um upgrade, não é? Temos aqui, portanto, eu creio que, o que é que eu posso dizer mais? Só mais uma palavrinha sobre este segundo número, que se chama Imagens de Sonho e Real da Imagem. A própria primeira parte, Imagens de Sonho, até à partida nós pensamos assim, se calhar o sonho é qualquer coisa que era muito freudiano também, quer dizer, não é? O sujeito contava os seus sonhos. Hoje, a maior parte dos sujeitos não conta sonhos, não é? Parece que o sonho é assim uma coisa do passado e, portanto, é interessante também desse ponto de vista voltar ao tema. O que é que o sonho, qual é a atualidade do sonho? Da interpretação do sonho hoje, do uso, como é que se usa, como é que se pode usar. Isso vai ser o tema do próximo congresso da Associação Mundial de Psicanálise, em Buenos Aires, em 2020. E, portanto, é também essa ponte que a revista, e em particular o número 2, procura estabelecer, trabalhando um pouco essa dimensão do sonho. Há vários textos aqui muito interessantes, precisamente sobre o sonho, em particular dos nossos colegas psicanalistas brasileiros, a Fátima Pinheiro, a Mirta Zebrun, a Rita Mendonça, o Sérgio Lai, bom, todos eles falam de algum modo dos sonhos, de uma forma, cada um deles de uma forma singular, aliás, o que caracteriza o psicanalista de algum modo é isso. Tanto da sua pertinência no processo analítico, como, em particular, da passagem de analisando a analista. O que há aí de crucial, de algum modo, em determinados sonhos que por vezes aparece. É muito interessante essa parte. Depois temos também, logo no início, a abrir, digamos, um texto interessantíssimo e atual do José Martinho, chama-se Matriz, e que, nesta era da imagem, não é? Em que nós pensamos, até através das câmaras, não é? Que vamos conseguir ver tudo. Alguém, um psicanalista francês, chamou isso o olho absoluto, não é? Contra esse olho absoluto, Lacan já em 1964 falava de uma esquise, quer dizer, um corte, uma fratura entre o olho e o olhar. E, em particular, o texto de José Martinho fala disso. Outro texto do José Martinho que tem a ver, também muito pertinente, desde o título inicial, atualíssimo, que este ano foi desenvolvido em particular nos nossos seminários, que se chama Temporadas e Episódios, não é? Isto lembra exatamente qualquer coisa que é muito contemporânea, que é a ideia da série, não é? A série não apenas como género, mas como forma, quer dizer, se há aí uma forma nova que se impôs e que determina não só aquilo que se passa, por exemplo, no cinema ou na televisão, mas vai determinar tudo, inclusivamente a maneira como se faz literatura. Por exemplo, há o Gérard Wasman, cujo nome eu não disse há pouco, que em 2010 escreveu esse tal Olho Absoluto. Ele mais recentemente tem um texto, precisamente um livro sobre as séries, muito interessante, que vale a pena também lerem, e portanto onde aborda isso, e o texto do José Martinho dá-nos aqui a sua visão, que vale a pena ir por aí. Bom, para não falar, eu também tenho aí dois textos, não vou falar deles, mas só dizer um pouco que eles vêm um pouco nesse sentido, ao encontro, digamos, dessa obscenidade, uma certa quase obscenidade em que nós hoje vivemos, nesta imagem, que não só queremos ver tudo, como tudo mostramos, não é? Ou damos a ver. E há esta ilusão de que, precisamente, não há mais limite de visibilidade. Na visibilidade, portanto, isso pode criar uma ideia de um certo obsceno que eu desenvolvo e uma certa defesa também de alguma impureza das imagens, que é um certo real. Nós, para todos os que têm alguma ideia de Lacan, é essa acentuação do real, desse grão de real, que já outros falaram também, que me parece pertinente. Por isso,
por todas estas razões, eu acho que vale a pena mesmo ler estas duas revistas, vale comprá-la, divulgá-la, espalhar a notícia, né? E é isso. O lançamento está feito. Só agora uma pequena anedota. Eu hoje recebi de manhã uma mensagem vinda de Timor, né? Uma amiga nossa que está em Timor. E ela diz: o lançamento aqui implica pegar nas revistas e mandar lançá-las. O problema é que isto às vezes bate na cabeça de alguém e magoa. Depois a polícia está lá para tirar as matrículas dos carros. Bem, só falta isso. O resto está lançado. E se vocês quiserem colocar uma questão a nós, iniciar alguma conversa, estamos disponíveis. Não? Está feito. Só um comentário, peço desculpa. Eu regressei às reuniões de seminário recentemente e o professor Martinho e o Filipe têm produzido imenso ao longo destes anos, portanto tenho que lhe agradecer, porque havia muito trabalho feito por eles, de investigação e de estudo, e que estava ali, entre meia dúzia de pessoas. Portanto, é bom ter atravessado essa fronteira para lá das salas de trabalho. Obrigada. É mais essa ideia, é mais uma travessia. Aliás, foi uma palavra que eu não usei, mas a travessa tem algo também a ver com isto, quer dizer, as diversas travessias que se podem fazer. Pois, eu do Filipe só li um livro de ensaios, uma edição brasileira, gostei, e que é interessante, aquele último texto de Freud Pessoa, não é? Mas do José Martinho, eu penso que o José Martinho não tem tido a visibilidade como intelectual que merece. Quer dizer, e eu acho isso uma grande injustiça. Por exemplo, o livro do Martinho sobre Pessoa é o melhor livro que se escreveu sobre Pessoa. Não é o do José Gil. E, no entanto, há nesta paróquia pessoas que têm sistematicamente uma visibilidade, não é? E que eu penso que isso passa muito pela construção de uma imagem, qualquer coisa, não é? E eu penso que os livros do José Martinho são livros muito importantes e que deveriam ter uma maior circulação. Não é? Eu fiz o tudo. Uma reedição. Mas temos que pedir aqui à travessa para ter o Pessoa, não é? São difíceis de encontrar. Porque o sistema livreiro funciona por novidade. Não é? Portanto, não há fundos. Não sei como é. Depois são os pedidos do leitor. Mas, por exemplo, os livros da fim de século existem, podem vir todos para cá, os que estão disponíveis. Penso que isso é também um trabalho que, digamos, uma certa lógica mercantil da FNAC que foi alterada, e que espero que a Travessa não tenha a mesma, que é de fazer aquela instagramação dos livros, que os livros estão todos... A montra da Bertrand é curiosa, a livraria mais antiga do mundo tem 4 livros na montra. E lá dentro acabaram as existentes, não é? Os livros estão em montra, são montra, não é? E são livros de autoajuda, se calhar. Sim, a maioria sim. Quer dizer, e isso é terrível, porque vendem-se mais livros, mas vendem-se mais livros de poucos títulos. Quer dizer, o Natal faz-se com 200 livros. Por exemplo, os livros da minha editora, as cadeias não os querem para o Natal, porque não são livros de oferta. Portanto, ora, toda essa perversão faz com que ensaístas ou a própria revista, a FNAC não adora muito as revistas. Ou são aquelas revistas que estão à entrada, não é? Porquê? Porque lá dentro ocupa um espaço. Isto ocupa, não é? Não sei se sabem, mas na FNAC, os escaparates, vocês acham estranho que sejam sempre livros das mesmas editoras que estão ali. Se as editoras pagam o espaço, compram o espaço. Portanto, e isto é logo o primeiro
primeiro movimento, a primeira manobra de censura cultural. Quando eu comecei a editar havia 356 livrarias. Todas me ficavam com a revista que se chamava Fenda. Hoje, nem penso nisso. Você chega ao senhor de Bertrand ou ao gestor e ele diz: não, isto em Cascais não. Isto também não basta a gama não. Aquela malta ali de Vila Franca, Alvidol. Quer dizer, tudo é economia, não é? Tudo é economia. E portanto, isso faz com que, a propósito dos livros do José Martinho, eles não tenham essa visibilidade que merecem. E que seja tão difícil hoje publicar certo tipo de livros. Eu também só quero um leitor, que eu. E já resolve isso. Um de cada vez. Quando ele acabar de ler. Não, o livro do Pessoa, eu acho que até saiu bastante bem, os teus livros. Eu acho que esse está mais ou menos esgotado. Ele mais uma vez, é o Brasil que se entusiasma mais por esse livro do que cá. E aqui há um silêncio de morte das cliques que vivem de Pessoa, inclusive da casa de Pessoa, sobre o assunto. Não é? Fazem como se aquilo não existisse. Pois é isso. Não faz mal. Eu acho que faz. Eu acho que o problema é que também não temos muitos lugares onde possamos, onde haja lugar à palavra. Quer dizer, não há praça, não é? Quer dizer, aparentemente a praça está escancarada via internet, etc. Café filosófico não existe. Mas não existe. A gente não tem onde falar. Sim, o espaço público já está. Não existe e já está ocupado por um. Está cartelizado. Por exemplo, o Expresso, em 40 anos que eu tinha Fenda, nunca falou da Fenda. É estranho, não é? Em 40 anos. E atenção, publicando autores que são autores básicos, desde o Luther Gamon, a Ramon Roussel, a Joyce, etc. Não estamos a falar de autores paroquiais. Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Agora, a VS é amada pela direita. É um observador, adora isto, é sábado. Acho piada. É a atualização. Estamos num período de upgrade. Também convém não transformar os lançamentos num pesadelo. Não é? Podem ser ímpar. Bem, muito obrigada pela vossa presença. E pronto, leiam ou não leiam, compram a revista, porque o editor precisa de dinheiro para investir na próxima. Sabemos que havia aí uma menina que dizia saber um copo de vinho, não sei se dá, eu ainda não vi. Ela no final.